eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse Salmo de número 29, mas não olhando para ela exatamente como um livro, mas abra a sua Bíblia no Salmo 29, olhando para ela como um megafone que fala e grita aos nossos ouvidos. Nós estamos orando com os salmos e a mensagem de hoje: escute a voz de Deus, porque ela é poderosa demais a falar aos nossos corações, e não importa como e muito menos onde, assim como não importa o que estejamos enfrentando ou que esteja ocorrendo em nossas vidas, sejam problemas, tempestades severas, porque a voz de Deus, ela é poderosa em meio a tudo. Espero que você creia nessa verdade, que isso verdadeiramente fale ao seu coração, impacte a sua vida, pensar nessa realidade. Esse salmo, o Salmo 29, ele é um hino hebraico antigo. E ele vai mostrar para todos nós que por mais que tentemos nos fazer de surdos, a voz de Deus continua clara e continua audível. Ela merece ser reconhecida. Às vezes, e você vai entender isso, nós até não nos fazemos de surdos, mas as tempestades em nossa volta, as tribulações e aqueles muitos ruídos provocados por nossas ansiedades, medos e aquelas vozes contrárias à vontade de Deus, que insistem em martelar a nossa mente, nos impedem de ouvir o Senhor falando. Ninguém menos do que Davi, queridos, foi o autor desse salmo. E ao ler o Salmo 29, você vai perceber os detalhes das mãos desse grande homem de Deus em vários momentos do Salmo. E aqui eu quero que você entenda essa verdade. Davi, ele quis apresentar no Salmo a majestade e a glória de Deus de uma forma retumbante, de uma forma magnífica, e nada melhor do que mostrar a voz de Deus por meio de o exemplo da analogia de uma tempestade. Porque nelas, exatamente nelas, a ação de Deus é melhor vista e inegavelmente a mão de Deus é mais fortemente sentida. Você sabe o que eu vou dizer. Na vida, nós passamos por tempestades. Nesse exato momento histórico em que vivemos, tem muitas vítimas enfrentando as consequências de terremotos, outras de tomada de poder por extremistas religiosos mundo afora. E se você possui um ente querido em um hospital, em situação grave ou em situação irreversível, você sabe o que é enfrentar uma tempestade. Da mesma forma, quem enfrenta as consequências de uma separação de alguém muito especial, quem enfrenta a dor do luto, o desemprego e o desespero que ele provoca, o desânimo na vida, sabe o que é enfrentar uma tempestade. E ela é tão grande que muitas vezes a pessoa não sabe para onde olhar e a quem se apegar. Porém, são nesses momentos da vida, e essa é a mensagem do Salmo 29, em que o poder e a glória de Deus mais se tornam manifestadas. Nesse salmo, nós encontraremos as descrições mais sublimes, por meio de tempestades, trovões, relâmpagos, simbolizando a majestade da voz divina. Talvez a você que está me ouvindo, enfrentar tempestades possa ser algo inevitável. Em alguns momentos da vida, elas aparecem e muitos de nós, se já não as experimentou no passado, possivelmente esteja passando por ela nesse exato momento. E Davi bondosamente compõe esse salmo para mostrar quais sentimentos devem cultivar as pessoas durante uma violenta tempestade na vida.
quando o trovão ressoar alto, seja no mar ou na terra, e quando os relâmpagos ressoarem e cintilarem no céu, qual deve ser o nosso sentimento? Qual deve ser o seu sentimento? Medo, pavor, desistência de tudo e de todos, abandono de Deus e da casa de oração de Deus? Não, não e não. Sabe por quê, querido? Porque ouvir a voz de Deus, e me ouça bem, ouvir a voz de Deus tem o poder de manter a nossa mente longe do pavor, longe do medo, e eleva a nossa alma em adoração ao grande Deus. Sabe por quê? Porque só Ele tem o poder para controlar elementos tão terríveis em nossa vida. Nós só precisamos parar e ouvir a sua voz. Você entendeu isso que eu acabei de dizer? Pare um pouquinho, pense, reflita, se isole num canto para você orar, ou se isole mesmo dentro do seu próprio coração, para poder ouvir a voz de Deus em meio às tempestades que você enfrenta. Deus continua falando, nós é que precisamos aprender a ouvi-lo. E aí eu te faço uma pergunta: qual a tempestade, qual a sua tempestade particular que você está enfrentando nesse exato momento? O que te aflige? O que tira o seu sono? O que tem roubado a sua paz? O que tem te feito adoecer? Eu te convido, assim como Davi, a parar tudo e ouvir a voz de Deus, porque ela é doce e ela nos dá prazer em escutar. Austin Miles, lá no século retrasado, ele compreendeu essa verdade, e ele compôs de uma forma poética a letra que virou o hino 384 do cantor Cristão Batista. E ele declarou algo tão suave que merece ser ouvido com os olhos fechados. Se você puder, eu te convido agora, eu vou ler. E se você puder, feche teus olhos e ouça o que Austin Miles disse sobre a voz de Deus. Ouça: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, dá consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir e pude então sair das garras do pecado. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer do que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Por ser doce, terna, amorosa e graciosa, a voz de Deus a nós enche o coração, traz consolação, afinal ela é poderosa. Procure nos canais do YouTube o Ministério Koinonia, algumas décadas passadas, e outros cantores cristãos compuseram uma música em cima do Salmo 29, chamado A Voz de Deus é Poderosa. Linda, linda canção. Ela diz: ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Como faz falta hinos e canções como essa em nossos cultos modernos. Não ouvir a voz de Deus em meio às muitas tempestades da vida é um sintoma claro que nós estamos adoecidos.
Precisamos ser medicados e Deus bondosamente prescreveu a medicação correta e nos presenteou com os salmos, porque salmos são remédios para a nossa alma. E assim como Davi, declare essa verdade. Ele fez em maneira de 3 realidades bem incontestáveis. E na primeira, ele diz: Deus é soberano sobre os seres celestiais. Veja o versículo 1 e o versículo 2. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes santos. O que Davi quer dizer? Que os céus se prostram e adoram ao seu Criador, assim como os anjos, seres celestiais criados por Deus, tem esse mesmo propósito. Olhando para outros salmos, o contexto aqui ele está falando dos anjos criados por Deus, porque quem é filho de Deus tributa louvor e dá glória somente ao nome dele, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando. Abraão, no passado, enfrentou uma tempestade na vida. E Abraão resistiu firmemente e disse: Deus proverá. Jó enfrentou a pior tempestade da vida quando perde os seus filhos, e ele diz: o Senhor Deus e o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não são só eles. Paulo do Novo Testamento, enfrentando lutas e tempestades, um belo dia ele respira fundo e diz: nada poderá nos separar do amor de Cristo. E depois vai dizer ainda: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E enfim ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para me guardar. E você faz isso também? Como um filho de Deus, você reconhece a voz de Deus e você tributa glória, honra e poder a Deus. Você faz isso? Escute a voz de Deus, ela é poderosa. Depois Davi mostra que Deus ele é soberano sobre as forças da natureza, é o texto maior, uma espécie de teofania. Ele mostra Deus agindo por meio de uma grande tempestade. E a despeito da gente sentir ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das secas, por mais cruéis que sejam, está no controle das enchentes, está no controle das nevascas e geadas, como está no controle do calor escaldante. Deus está no controle dos terremotos, dos tsunamis. O homem faz a sua escolha sim em destruir a natureza, mas Deus manda as consequências desses atos por meio de eventos cataclísmicos. A fatura sempre chega. Então, queridos, pense na justiça de Deus antes de cortar ou destruir a próxima árvore ou planta. Pense na justiça de Deus antes de matar ou maltratar um inocente animal, antes de jogar lixo em lugar público e poluir as águas. Davi declarou o poder de Deus na natureza. Olha o verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Ele quer dizer, a única voz natural que dá para se comparar a Deus é o trovão, é o relâmpago, e ainda assim não chega aos pés do poder da voz de Deus. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quem não treme, quem não se apequena diante dela? Um trovão tem o poder de fazer a gente encolher de pavor e susto. Imagina a voz do Criador da tempestade, do Criador do trovão. Olha o verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Cedros do Líbano naquela época eram as maiores e mais impressionantes árvores que existiam naquelas florestas.
Quem passava admirava o tamanho e a beleza e contemplava aquelas árvores. Se fosse hoje, seriam as sequoias gigantes da América do Norte, que passam de 100 metros de altura e alcançam milhares de anos de vida. Ou os milenares baobás de Madagascar, conhecidos como árvores da vida. Diante de uma árvore dessa é impossível não suspirar e reconhecer como Deus é maravilhoso, tamanho gigantismo que essas plantas têm. Elas inspiram poder, resistência, durabilidade e força. Mas Davi diz: a voz do Senhor as quebra como um mero e frágil pedaço de papel ou de isopor. Versículo 6, ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um filhote de boi selvagem. Sirion aqui é o Monte Hermon. Está dizendo, a voz de Deus é tão poderosa que ele arranca uma nação do seu lugar, a maior montanha do seu lugar, porque para Deus isso não é nada. Por mais imponente que seja a montanha, Deus, a voz do Senhor é poderosa. O Everest, por mais mortal que seja, ele não é nada diante da voz do Senhor. E no entanto, essa mesma voz fala suave ao seu coração, essa mesma voz fala amorosamente. A voz do Senhor lança labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Cádiz é o Cádiz Barneia, sul de Israel, indo para o Egito, lugar escaldante, calor insuportável de dia, frio muito difícil durante a noite. Mas Deus diz, esse lugar tão difícil de ser vencido, Deus faz tremer diante da sua voz. E caminhando para o final, a voz do Senhor faz as corças dar à luz e desnuda as florestas, e no seu templo, e aqui eu friso, no seu templo, na sua igreja, todos dizem glória. Deus criou todas as coisas, mantém tudo no equilíbrio perfeito, tudo existe harmoniosamente. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso e é a Ele que nós oramos. É a esse Deus que você eleva a sua voz, é a esse Deus que você se coloca de joelho, é a esse Deus que você dedica suas lágrimas. Deus é poderoso, mas Ele fala de maneira suave, terna, nos acolhendo e chamando para perto disso. O que fazer? Glorifique a Deus em seu coração, glorifique a Deus com seus lábios, diga mais, glória a Deus. Mas o detalhe é, onde fazer isso? No seu templo, na casa de Deus, a sua igreja, nosso abrigo, nosso refúgio e proteção, o lugar onde deparamos com a palavra de Deus e enxergamos a sua grandiosidade. Como a vida na igreja é importante. Salmo após salmo, Deus tem falado isso ao nosso coração. Não se afaste do rebanho do Senhor. Por fim, Davi enaltece a soberania de Deus sobre toda a humanidade. Deus cuida do seu povo, julga com retidão, pune os injustos, mas cobre com graça e bondade aqueles que lhe pertencem. Toda tempestade está sob o controle rigoroso de Deus, seja qual for a que você está enfrentando. Deus está no controle e Ele nos ama e usa de pedagogia conosco. Versículo 10 e 11, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força a quem? Ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Não existe bênção maior do que paz. Admire e tema diante da voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. Estar entre os privilegiados que ouvem e acatam a voz de Deus nos garante paz. Você é povo de Deus? Você se enquadra nesse verso? Então não tenha dúvida, você será abençoado com a melhor de todas as bênçãos. Sabe qual? A paz. E eu termino te dizendo,
independente do que você esteja enfrentando. Pare tudo e ouça a voz de Deus. Sabe por quê? Porque ela é poderosa. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado porque pudemos ouvir a sua voz. Obrigado porque o Senhor continua falando de maneira clara e audível. Quebra as nossas barreiras. Quebra, Deus, a nossa frieza. Quebra os nossos medos, os nossos preconceitos. Remova, Deus, do nosso coração e dos nossos ouvidos tudo aquilo que nos faz não ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, nos aponte o caminho, nos ensine o caminho e sempre nos traga para te adorar na sua casa, junto ao seu povo, no seu templo. Te louvamos, ó Deus, porque a tua voz é poderosa e em meio às tempestades que estejamos enfrentando ou que venhamos a enfrentar no futuro, que bom, Deus, é saber que o Senhor está no controle de todas elas. Nos abra os ouvidos para ouvir a tua voz. É o que clamamos, em nome de Jesus. Amém.